Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar da AIDS. A doença causada pelo vírus HIV começou a ser descoberta no início da década de 80 e agora, em 2021, completa 40 anos dos primeiros casos da doença registrados pelo mundo afora. Para falar desse assunto, recebemos de forma virtual o Dr. Breno Rigel, que é coordenador de infectologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui em Porto Alegre, e também participa do nosso programa o Rubens Raffo, que é coordenador técnico do Fórum ONG AIDS RS. Para dar início ao nosso programa, eu saúdo a presença dos nossos convidados e, de imediato, eu peço para o Dr. Breno explicar para a gente o que é a AIDS e qual a origem dessa doença. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Olá, Matheus, tudo bem, obrigado pelo convite. A pandemia do HIV e AIDS foi inicialmente identificada no fim dos anos 80, 1980, quando 5 homens homossexuais foram diagnosticados com pneumocistose, que é uma infecção respiratória. Em junho de 81, o sistema de saúde americano publicou o que veio a ser, então, mais tarde conhecido como AIDS. Então, nós estamos, na verdade, marcando 40 anos desta publicação, que foi exatamente no dia 5 de junho de 1981, no MMWR. Mais tarde, aparentemente, foi definido que a origem do HIV era entre macacos na África, que teve um pulo para a espécie humana. E teria havido casos isolados desde os anos 1950, em certas regiões da África. De qualquer forma, o que quer que tenha sido, veio a se tornar uma doença avassaladora, com morte garantida em menos de 4 meses para quem ficasse doente, quem estivesse doente. Porque o HIV pode estar presente no organismo e não causar doença, que são os elite controllers, são os controladores de elite, que por razões biológicas não evoluem para AIDS. Mas uma vez tendo uma doença oportunista, naquela época, até 1995, era a morte garantida em menos de 4 meses. O que mudou radicalmente, fazendo com que a gente hoje esteja com uma pandemia controlada, porque ela não acabou, continua havendo transmissões, continua havendo doentes. Num hospital grande como o nosso, nós temos sempre uma enfermaria repleta de casos de AIDS, que, por variadas razões, são pessoas que ou descobriram a doença nesse momento que ficaram doentes, ou que abandonaram o tratamento. Já em 1995, ao fim da década de 90, os primeiros tratamentos começaram a aparecer, primeiro com AZT e dali por diante, até que viemos a conviver com o tratamento altamente eficaz, ou HAART, em inglês. Esse tratamento, então, que até o momento são 3 drogas, conjugadas num comprimido às vezes, estão hoje em dia muito simplificadas. O tratamento hoje em dia não é nem perto do volume de comprimidos que tinha necessidade nos anos 2000, mais ou menos. Chegava a ter 18 comprimidos ou mais de antirretroviral por dia, remédios intoleráveis, e isso tudo mudou para hoje em dia, a ponto de que nós estamos voltando à dupla terapia, com um remédio muito eficaz, e que no início do tratamento, como não tinha remédio,
No momento que surgiu o segundo tratamento, a segunda droga, se começou a fazer a dupla terapia, que era muito mais eficaz do que o AZT. Quando surgiram os outros remédios, os inibidores de protease, então se pôde fazer a tripla terapia, que era o HAART, naquela época com muitos comprimidos e hoje muito fácil de tomar. A ponto de que hoje nós estamos convivendo com o envelhecimento das pessoas com HIV/AIDS. Eu tenho poucos pacientes da década de 80, fim da década de 80, que sobreviveram, outros mais tarde, e que estão envelhecendo, e envelhecendo com as doenças normais da idade. Seja diabetes e por diante, e a gente tem que lidar com essas mazelas da idade. E o HIV, para quem seja mais um problema. Entretanto, o que isso nos trouxe ao longo do tempo? O aumento de peso, por exemplo. Muitos portadores do HIV ficaram obesos, e com isso uma inflamação crônica, que é a síndrome metabólica, ocasionando outros problemas, né? Como eu disse, problemas da idade. Então, em resumo, nós saímos de uma fase de desânimo, em que mesmo profissionais de saúde não se encorajavam de assistir pacientes com HIV/AIDS, até no momento esperança, né? Então partimos de um momento em que havia esperança que o HIV pudesse ser controlado, para outra época de confiança, quando surgiram os tratamentos, e agora uma época de satisfação, em que a gente vê pessoas com HIV sobrevivendo e tendo vida normal. Inclusive, tem um outro capítulo no HIV, que é a transmissão vertical. São as mães portadoras de HIV que transmitem para os seus filhos. Essa é uma subtragédia, na verdade, é uma subepidemia, porque muitas dessas crianças perdem os pais para a AIDS e ficam à revelia, tendo que ser criados por avós, por parentes ou em abrigos. Essa é uma outra tragédia. O que nós conseguimos, nós pudemos eliminar. Essa é a única que nós conseguimos eliminar. Então, a mãe que toma remédio durante a gravidez não vai transmitir para o seu bebê. Quando isso acontece, isso está faltando na cidade, que é uma ONG que cuide das crianças que ganharam HIV por transmissão vertical. E se eu posso fazer um apelo aqui, seria a criação dessa ONG, porque é uma tragédia. Crianças que não entendem por que tem que tomar aquele monte de remédio, deixam de tomar os remédios, crescem, entram na adolescência e engravidam, as meninas engravidam. E algumas, não muitas, mas algumas, transmitem para a terceira geração. Então, é uma tragédia em sequência. E, felizmente, a gente consegue controlar isso tendo um serviço organizado, e que nós podemos fazer o tratamento da mãe e o acompanhamento da criança depois de nascido. Mas eu poderia falar, porque tem mais coisas a dizer. Perfeito, esclarecedor e bastante impactante o relato do Dr. Breno Rigel. Agora, Rubens, aproveitando a sua experiência pessoal também como portador do vírus HIV e a sua atuação no Fórum ONG AIDS, RS, eu gostaria que você explicasse um pouco do seu caso, da origem da sua doença e também como é essa rotina, como é lidar com o tratamento e conviver com a doença. Olá, Rubens, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Olá, Matheus, é um prazer estar aqui nessa entrevista com o acompanhamento do Dr. Breno.
Eu estava me colocando, quando eu estava ouvindo o Dr. Breno fazendo o seu relato, e a gente não deixa de se colocar no relato dele, porque de uma certa maneira é a minha convivência, né? Eu me infectei em 89, pelo menos, eu desconfio porque foi os primeiros sintomas que eu tive, mas foi só que confirmei isso em 90, na dermatologia sanitária do estado do Rio Grande do Sul. Nesse período, no início, foi um choque muito grande, de saber que estava com um vírus mortal que trazia sequelas em máximo de 6 meses de vida. E a única medicação que se dava naquela época, como forma de controlar um pouco as infecções oportunistas, era o Bactrim. Fora isso, não tinha medicação nenhuma. O AZT ele começou a surgir aqui no Rio Grande do Sul através da importação feita pelo Grupo de Apoio GAPA de Porto Alegre, que organizou uma lista de pessoas que tinham condições financeiras de fazer a compra dessa medicação, enviava para os Estados Unidos e conseguíamos a importação inclusive sem a taxa de impostos. Mas era uma coisa muito restrita, era só para quem realmente tinha condições financeiras. As minhas condições naquela época não eram das melhores, mas eu conseguia pagar a minha medicação. Mas com o tempo ela foi se manifestando, como diria, não muito efetiva, né? Porque eu comecei a ter sérios problemas de efeitos colaterais e eu fui obrigado a abandonar o AZT. Enquanto isso, voltei para o Bactrim, fiquei um tempo com o Bactrim até o surgimento do DDI, que é uma outra medicação que veio para a rede pública. Mas é muito importante salientar qual foi a importância da participação da sociedade civil na construção da política de DST-AIDS do Brasil. Nós nos sentíamos naquela época, embora com todos os esforços dos profissionais de saúde e também, como foi muito bem colocado pelo Dr. Breno, a resistência de alguns em ter que tratar de pacientes sabendo que o final deles era a morte e que é uma coisa muito difícil de se lidar, começamos a desarticular como um movimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS e na criação de organizações que visavam isso. A primeira ONG que surgiu no Brasil foi em São Paulo, GAPA de São Paulo, que acabou dando origem a várias organizações pelo Brasil inteiro, como exemplo. E a primeira política de DST-AIDS que me recordo, efetivamente implantada no Brasil, não foi o Programa Nacional, foi o Programa Municipal da cidade de Santos, que começou a dar um bom resultado naquela época. E nós começamos a pressionar para que os governos, tanto dos estados como o federal, criassem uma política de DST-AIDS e fizessem uma campanha forte no sentido de prevenção. Infelizmente, a pandemia continuou. Como bem diz o Dr. Breno, a maioria das pessoas infectadas são jovens, principalmente as mulheres heterossexuais, e a informação que essa população tem, ela continua precária. Não existe mais campanha de praticamente nenhuma de prevenção das DST-AIDS. Quando existia, eram 3 campanhas: Dia dos Namorados, Carnaval e Fim de Ano, que era o dia 1º de dezembro, aliás, que ainda continua como uma data consagrada à comemoração pela luta contra a AIDS. Se não fosse nós da sociedade, acredito que só os cientistas, só as universidades não teriam condições de fazer com que o governo assumisse a responsabilidade da implantação de um programa. Nós tivemos o melhor programa de AIDS do mundo, pelo menos considerados
pela Organização Mundial de Saúde. Porém, isso já não é mais realidade no Brasil. Nós vivemos um momento muito triste, muito de sufoco, no sentido de falta de apoio, de recursos para que as organizações continuem fazendo suas atividades. E quando o Breno fala aqui dos jovens, das crianças, eu me lembro que nós tínhamos uma organização chamada Mais Criança, que fazia esse trabalho com a população de jovens e crianças institucionalizadas, inclusive. Porém, tiveram que fechar as portas, uma porque uma coordenadora faleceu e depois começaram a ter problemas de falta de recursos. Então, não há como trabalhar uma prevenção sem ter pelo menos o dinheiro para bancar despesas dos voluntários, como deslocamento, material de informação, vídeos, enfim, todos aqueles documentários, etc., que se faz necessário para atender a informação e a prevenção. E, infelizmente, agora com o surgimento da pandemia do coronavírus, o que já estava sucateado continua sucateado. Graças a Deus que, pelo menos por enquanto, as medicações que o Dr. Breno se refere e que a gente tem acesso ainda estão sendo distribuídos. Mas volta e meia a gente ouve dos nossos pares que falta uma medicação ou outra em determinados municípios, em determinados estados. Mas aí eu acredito que seja muito mais uma questão de distribuição logística do que necessariamente a falta de compras. O que a gente percebe, que a gente deseja, é que se volte novamente o Ministério da Saúde a fazer campanhas preventivas com relação à questão do HIV e não torná-la mais uma doença negligenciada como a tuberculose, hepatites, etc. É mais ou menos por aí que começa a minha história e é mais ou menos essa história que eu conheço um pouco do mundo da AIDS, vamos dizer assim. E quero finalizar concordando com o Dr. Breno, que, como ele mesmo diz, a gente começou jovem com HIV/AIDS, né, na esperança de sobreviver. E hoje, graças ao acesso às medicações, embora não seja nada agradável ter que estar ingerindo medicamento todos os dias, a gente está começando a incorporar as outras medicações provenientes das questões da idade, né? Eu nunca imaginei, naquela época, que hoje eu estaria aqui, vivo, de cabelo branco, né, prestando um depoimento. Então, como eu sempre digo, eu estou no lucro, eu estou conseguindo envelhecer, ter os problemas da idade e enfrentá-las com maior tranquilidade. Agora, Rubens, dentre tantos pontos importantes colocados na sua resposta, você também falou da falta de uma divulgação melhor de informações por parte do poder público também, pela sociedade. Então eu lhe pergunto, com base em todo o preconceito lá no início da divulgação da doença, no início dos anos 80, o senhor acha que esse preconceito junto à comunidade LGBT também e toda a sociedade, esse preconceito que envolve e que é inerente à nossa sociedade ainda nos dias de hoje, isso atrapalhou a divulgação e, por consequência, uma melhor prevenção da doença? Ela não só atrapalhou, como ela continua atrapalhando. Nós tivemos uma evolução em termos de medicina, em termos de tratamento, em termos de conhecimento desse vírus. Mas em termos de preconceito, a gente continua tendo os mesmos sintomas que nós tínhamos no início da epidemia. Ela ainda é muito ligada à população LGBT, ela ainda é muito ligada à prostituição, ela ainda é muito ligada à questão dos usuários de drogas. E as outras populações que não estão nesses grupos se tornam vulneráveis porque elas pensam ou entendem que elas estão livres da epidemia. E a gente sabe que isso não é a realidade, tanto que o número de pessoas infectadas heterossexuais que não têm esses comportamentos de risco que a gente colocou
estão se infectando bastante, inclusive, principalmente as mulheres, que além da gravidez, muitas acabam adquirindo também o HIV junto. Agora, doutor Breno, o que significa essa síndrome da imunodeficiência adquirida? Explica pra gente o que é basicamente a AIDS nos termos técnicos. Como afeta o organismo do ser humano? Esse vírus, o retrovírus HIV, tem a capacidade de infectar os linfócitos T, que são os responsáveis pela orquestra imunológica do organismo, do corpo humano. Esses linfócitos reconhecem os antígenos, isso é, os agentes externos, e se desenvolvem de duas maneiras. Ou eles estimulam a produção de anticorpos por outra linhagem de células, ou eles produzem uma imunidade celular que fica armazenada em determinados órgãos do corpo. Essa imunidade celular, ela, então, com o HIV, fica destruída, na medida que o CD4, que é a célula que a gente usa para medir a imunidade, o CD4 vai diminuindo por causa do HIV não tratado, aquela memória celular contra doenças que o organismo entrou em contato no passado, aquela memória ocasiona uma fraqueza imunológica e as doenças oportunistas, que são inúmeras. E todas, ou a maioria delas, são por antígenos, são vírus ou protozoários ou bactérias que já que já entraram em contato com o organismo, mas que estão controlados, estão sob controle da imunidade celular. No que falta essa imunidade celular, não é só na AIDS, em outras doenças, como alguns cânceres também, começam a aparecer as doenças. Aí a frequência ou o tipo de doença muitas vezes depende do local ecológico onde aquela pessoa vive. Lugares que tem mais tuberculose, vai ser tuberculose a doença mais comum. Outros lugares tem alguns vírus, vai ser aquele vírus. Aqui no nosso meio nós temos dezenas, mais de 10, 15 tipos de doenças que podem aparecer. Toxoplasmose cerebral, pneumocistose, citomegalovírus, e assim vai. O que mudou nesse período? Bom, antes disso, todas essas doenças já existiam antes da AIDS. Isso tem que ser bem esclarecido. Nenhuma doença associada ao HIV é nova. Todas elas já existiam antes da AIDS, isoladamente, esparsamente. Na AIDS, o que acontece? O mesmo doente pode ter mais do que uma, ou, às vezes mais do que duas infecções ao mesmo tempo, coisa que antes da AIDS para nós era impossível. A gente sempre, como médico, sempre pensou juntar todos os sintomas e sinais de uma pessoa numa doença, e sempre foi assim. Com a AIDS não, com a AIDS mudou. Tem pacientes que têm 5 doenças ao mesmo tempo. E o que mudou também foi a nossa capacidade, a nossa perícia em diagnóstico e tratamento. Então, no momento que a gente consegue, aqui no Hospital Conceição, que nós temos uma experiência já de 35 anos e os mesmos médicos durante esse período, esse longo período, nós temos muita habilidade em fazer diagnóstico e o tratamento. E aí o doente vai para casa com os antirretrovirais e a maioria deles nunca mais volta no hospital, o que era diferente de como foi no início da epidemia. O Rubens deve ter conhecido uma legião de colegas, de amigos, de pessoas próximas que faleceram, porque não tiveram tempo de chegar até o próximo antirretroviral. Muitos dos que atualmente são poucos, mas muitos pacientes sobreviveram
até hoje, porque conseguiram sobreviver até o próximo antirretroviral que chegava no programa. E, diga-se de passagem, o Programa Nacional de AIDS do Brasil se perdeu, se perdeu consistência, pelo menos uma coisa resta, que é o fornecimento de antirretroviral. Esse país prima pela eficiência na distribuição, na compra internacional, na fabricação e na distribuição dos antirretrovirais. As pessoas só estão vivas porque o programa existiu mais forte e continua a custas de uma lei que obriga o SUS a fornecer antirretrovirais para quem precisa. Felizmente não tem faltado nenhum. E os mais modernos nós temos acesso, que são os inibidores de integrase. Temos os exames, a carga viral. Eu me lembro que quando eu fiz o meu estágio na Inglaterra, a grande esperança do professor era que tivesse uma carga viral para poder medir a intensidade da infecção. Nós temos carga viral, nós temos CD4, nós temos genotipagem, nós temos a dosagem do HLA para poder usar o abacavir. Então, se a pessoa, e eu vou me estender um pouquinho mais no próximo assunto, se a pessoa toma o remédio e se torna indetectável, há mais de 6 meses a sua carga viral é indetectável, ela não transmite o HIV. Então, o U igual a U, ou I igual a I, indetectável, não transmissível, é uma bandeira internacional. Isso foi demonstrado por um estudo que nós participamos, um estudo internacional muito grande, que foi julgado como o mais importante achado científico de 2011, que foi o HPTN 052, que eram casais sorodiscordantes. Um tinha o HIV e o outro não. E com o HIV tomava o remédio. Nós acompanhamos um grande número de pacientes e a transmissão era... Nós não tivemos transmissão dos nossos casos, de ninguém. E quando houve essas transmissões, foram pessoas que não estavam aderentes ao tratamento e tinham carga viral detectável no sangue. Então, essa é nesse momento, vou dizer, o grande, onde nós estamos. Agora, nós estamos fazendo também o HPTN 083. HPTN é uma rede de pesquisa americana que agrega sítios de pesquisa em vários países. No nosso caso, atualmente, nós estamos fazendo o HPTN 083, que é uma injeção de cabotegravir a cada 8 semanas em homens que fazem sexo com homens não portadores do HIV. E em 3 anos nós não tivemos nenhuma transmissão, nenhuma aquisição do HIV. E o cabotegravir é comparado com o Truvada, que é o comprimido fornecido pelo governo, esse sim, mal fornecido, porque quem precisa está com dificuldade de conseguir para a prevenção de aquisição do HIV. Agora, Rubens, aproveitando que o doutor Breno falou do processo de distribuição de medicamentos pelo poder público, eu te pergunto como funciona esse acesso aos medicamentos, o acesso ao coquetel fornecido pela rede pública aqui em Porto Alegre. Bom, em Porto Alegre, as pessoas têm acesso a essa medicação através do encaminhamento dos seus próprios médicos, né, que fazem a requisição e encaminham. Os lugares que são distribuídos é na Vila Cruzeiro, na Dermatologia Sanitária do Estado, na Posto de Saúde do Centro, que é a Santa Marta, o próprio Hospital Conceição faz essa distribuição, o Hospital Clínicas faz essa distribuição para os seus pacientes, e no interior do Estado
do Serviço de Atendimento Especializado em AIDS que faz essa distribuição. Esses medicamentos que o Dr. Breno colocou são medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde e que são repassados para os estados conforme a sua necessidade. Ele colocou, e eu acho que foi bom isso, a dificuldade que nós temos ainda com relação à Altruvada, que é uma medicação que ela é cara para se adquirir particularmente, que é de uma importância fundamental e que é muito mal distribuída pelo Ministério da Saúde, ou praticamente temos que estar implorando para que esse medicamento chegue às bases. Mas eu também acho que seria legal depois, quando se fala da infecção do HIV, que o Dr. Breno depois fizesse uma fala interessante, porque eu acho que ele tem capacidade melhor do que eu, para falar do PrEP e PEP, que são pré-exposição e pós-exposição ao HIV/AIDS. E que essa informação ela não é de domínio público. Ela está muito restrita aos grupos de organizações, as pessoas que estão vinculadas a ela, o pessoal da saúde, mas a população em geral, ela não sabe que ela tem como se prevenir a transmissão do HIV através desses 2 métodos de medicamentos. E que não é de domínio público, ou seja, é mais uma falha dos governantes em não fazer a divulgação desses medicamentos e dos seus locais de disponibilidade, caso haja um risco de transmissão do HIV/AIDS numa relação sexual com preservativo rompido, ou mesmo sem uso de preservativo, ou uma exposição que a pessoa tenha se colocado em relação ao vírus. E existem umas formas de tentar, essas 2 formas que eu falei do PrEP e PEP como forma de prevenção. Mas isso é só praticamente de domínio de meia dúzia de pessoas, vamos dizer assim, em relação à população em geral. Então é muito comum a gente perceber pessoas nos ligando que ouviram falar, mas não têm certeza do que exatamente do que se trata esses 2 métodos e como elas fazem para ter acesso aonde pegar esses medicamentos. Então eu acho que é uma obrigação do município, do Estado e da União dizer dessa importância desses medicamentos, aonde acessar, como acessar e quais são as exigências para que isso para que se possa ter acesso a essa medicação. Eu acho que o Breno pode até explicar melhor, eu tenho certeza disso, do que se trata desses 2 métodos de prevenção. Então, doutor Breno, com base no que o Rubens acabou de relatar, como funcionam esses medicamentos, como agem no organismo essas formas de prevenção que o Rubens relatou? Existe como prevenir a doença ou a contaminação? Eu agradeço ao Rubens levantar o conceito de PrEP e PEP. Mas antes, o HIV é único no sentido de que se todo mundo usasse camisinha com parceiros desconhecidos ou houvesse um teste pré-exposição para saber quem é quem, não haveria essa doença. Não haveria. Essa é uma doença de transmissão sexual porque não há o uso de barreiras. Dito isso, existem outros métodos para prevenir ou impedir a infecção, que é o PrEP. PrEP quer dizer profilaxia pré-exposição. Foi o HPTN 052 que eu citei, que eu mencionei há pouco, ou o uso do Truvada, um comprimido por dia, para aquelas pessoas que sabidamente, ou que sabem que vão se expor, muito provavelmente sem proteção. Então, a PrEP é o remédio
tomado antes da exposição. E, atualmente, o Truvada é a associação medicamentosa de dois remédios no mesmo comprimido que demonstrou eficácia. Agora tem ainda o cabotegravir, que ainda não é disponível, que é uma injeção a cada 8 semanas, e tem o lenacapavir, que é uma injeção a cada 6 meses, uma injeção subcutânea, que nós vamos iniciar o estudo com essa medicação. Já a PEP é a profilaxia pós-exposição. Que começou com AZT, depois passou para AZT-DDI e já faz um bom tempo o uso de 3 drogas, como se fosse o tratamento. Então, o HART, 3 drogas iniciadas tão logo quanto possível após uma exposição. Que exposição? Sexual, por exemplo, rompeu a camisinha com o parceiro portador do HIV, um acidente profissional com uma agulha oca contendo sangue, que são os eventos mais frequentes. Para isso também é o HART, a profilaxia com 3 drogas pós-exposição. Mas o que o Rubens citou, mencionou, que é esse vácuo da estatal na condução de políticas públicas de prevenção, de esclarecimento em relação ao HIV, até como usar o PrEP, onde que tem o PrEP para ser usado, quem é que pode ir lá buscar Truvada e assim por diante. Esse vácuo que nós estamos vivendo no país, que não é único, vários outros assuntos foram deixados completamente relegados, completamente ao segundo plano, faz com que pessoas não saibam que têm acesso, que podem ter acesso ao PrEP. Porque, veja bem, aquelas pessoas que viveram a doença antes do ano 2000 e que estão até hoje vivos, ou os médicos daquela época, no meu caso, tem uma visão, tem uma reflexão em relação ao HIV completamente diferente daquelas pessoas que entraram na vida sexual ou na vida profissional depois do ano 2000, que já estavam com remédios ali disponíveis, o controle da doença era possível. Então, em que pé que nós estamos? Os velhos, no caso, eu, Rubens, né, Rubens, fomos deixados de lado. A nossa opinião deixou de ter a importância pública como tinha naquela época. O que está faltando hoje, nesse momento, é o retorno à importância da AIDS, porque a AIDS continua. A infecção pelo HIV é uma realidade, se diminuiu, não sei quanto, mas novos casos continuam acontecendo todos os dias. Perfeito relato. O objetivo do nosso programa é justamente facilitar o acesso a informações e a temas relevantes para a nossa sociedade. E no TV Câmara Entrevista de hoje nós estamos falando da AIDS, que em 2021 completa 40 anos dos primeiros casos registrados pelo mundo afora. Para isso, estamos conversando de forma virtual com o Dr. Breno Rigel, que é coordenador de infectologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui em Porto Alegre, e também recebemos o Rubens Raffo, que é coordenador técnico do Fórum ONG AIDS RS. Por isso, Rubens, ainda falando de prevenção e tratamento e medicamentos também da AIDS, eu gostaria de lhe perguntar, que você trouxesse para a gente um relato se esses medicamentos, esse coquetel tomado diariamente, se isso causa ainda algum efeito colateral ou algum transtorno para o eterno paciente da AIDS. Olha, efeitos colaterais sempre vão ter, né? Mas eu digo que hoje em dia a medicação
usadas para o HIV/AIDS estão muito bem mais aprimoradas. Os efeitos colaterais realmente diminuíram muito. A questão toda é pelo tempo que você vai usar essas medicações, né, que eu acho que é importante as pessoas saberem que esse vírus ele é tão safado que com o tempo ele vai mudando. Quer dizer, ele assimila a medicação, cria resistência, e se não for observado, se não for acompanhado pelos exames adequados de carga viral, de CD4, pessoas podem voltar a desenvolver qualquer doença provocada pela falta de imunidade, que é o que o vírus provoca. Lembrando que hoje em dia, o Dr. Breno foi muito feliz em lembrar disso, as pessoas dos anos 2000 em diante estão com aquela concepção de que a AIDS não mata mais, que existe tratamento para isso. Acontece que se a pessoa, não se prevenir, no sentido, pelo menos, de se testar para saber se está com HIV/AIDS, elas se descobrindo já na porta de um hospital, ele pode vir a óbito, dependendo do grau que está a doença. Então, para evitar esse tipo de coisa, o importante é que se continue exigindo o teste de HIV/AIDS, não ter medo de fazer o teste, não ter medo se der positivo, porque há um tratamento. O tratamento hoje em dia realmente é bem melhor do que no início, os efeitos colaterais são mais reduzidos, e a gente tende a assimilar o uso da medicação e se acostumar. Porém, um jovem, com 16, 17, seus 20 e poucos anos, seus 30, se ele pode viver sem uso de medicamentos e tendo uma prevenção adequada, é o ideal, né? O ideal não é viver com o HIV descontrolado. O ideal é viver sem o HIV, com controle, com uso de preservativos, com métodos de prevenção medicamentosa, enfim, saber com quem anda, né? Quem é seu parceiro ou sua parceira, qual é vamos dizer assim, o comportamento que essa pessoa tem, se é uma pessoa muito promíscua, se ela tem várias relações, se ela costuma usar drogas injetáveis, compartilhadas, enfim. São métodos que transmitem HIV. E são métodos que a gente pode ter esse controle, que está nas nossas mãos. Não é bom viver com HIV/AIDS, sob hipótese nenhuma, porque você fica refém, vamos dizer assim, no bom sentido, tá, doutor Breno, das equipes médicas. Quer dizer, você se obriga pelo menos de 3 em 3 meses, às vezes, para ir à consulta para saber se está tudo bem, se continua com a medicação, se não houve resistência, né? Se não tem nenhuma oportunista querendo se manifestar. Então, são coisas que tu poderias evitar com a prevenção. Então, eu acho que é fundamental que se volte novamente as campanhas de prevenção, talvez não sendo faladas por mim, que já sou velho, ou pelo Breno, que já é velho, desculpe, Breno, te chamar de velho, embora eu acho assim, ó, o fato de nós termos já com o cabelo branco significa que alguma coisa aconteceu. Nós temos algum cabedal de informações mínimas para passar para essa população jovem. Mas o nosso maior problema é falta de informação das campanhas de governo e o desinteresse, né, que o jovem tem com relação à experiência dos mais velhos. Isso é uma experiência que eu estou passando agora, com a idade que eu tenho, que na minha época também eu tive o mesmo comportamento. Achava que velho não tinha nada a ver, entendeu? Era sempre ultrapassado. E com o tempo, a gente aprende que não é bem assim. Infelizmente, mais de 32 milhões de pessoas já morreram nos últimos 40 anos vítimas da AIDS. No Brasil, somente em 2020, foram confirmados mais de 1 milhão de casos da doença. Então, doutor Breno Higel, é possível diminuir esses números? Como diminuir? Bom, em primeiro lugar,
a informação que hoje em dia nós estamos com falhas de diversos níveis, diversas esferas. A escolaridade está cada vez pior, a escola pública cada vez mais deficiente, as pessoas se alimentam de informação através de redes sociais que não tem nenhum compromisso com a verdade, nem com o aspecto científico, e ficam trocando informações que sabe-se lá o que falam entre si. A infecção pelo HIV não tem cura. Uma vez infectado, é para o resto da vida. E o tratamento, o Rubens fez o relato exatamente que é isso mesmo. Já foi pior, mas o melhor é não ter HIV, para não ter que tomar remédio. Hoje em dia, o comparecimento ao médico mudou de 3 para 6 meses, para quem já tem carga viral indetectável há mais tempo. Mas mesmo assim, imagina, 2 vezes por ano tem aquele compromisso de marcar, de ir na fila, de chegar no médico, pegar a requisição, fazer o exame, voltar para mostrar o resultado. Então, assim, o melhor é não ter. Tá? Essa é a mensagem que se pode levar para casa. O HIV é melhor não ter. Perfeito, obrigado, doutor Breno. Eu aproveito para lhe perguntar também, de uma forma breve, o senhor falou em cura, que hoje não tem cura. A medicina está próxima de achar uma cura, um tratamento definitivo? Como funciona essa etapa na medicina? Como está essa etapa? Acho que não é para a nossa geração. Acho que não vamos ver. Tudo é possível, e em ciência tudo é possível. Mas essa é uma infecção, o retrovírus, ele se incorpora no genoma humano, e a célula humana passa a produzir o novo vírus. Então, teria que matar todas essas células humanas que têm o vírus incorporado, o que, convenhamos, não é razoável para a saúde daquela pessoa. Então, aparentemente, não é para a nossa geração ver, assim como não é chegar em Marte, não é para viver em Marte, não é para a nossa geração a cura do HIV, infelizmente. Obrigado, doutor Breno. Mas deixa eu voltar. Tem várias outras infecções virais que não são curáveis também, né? Que se incorporam no organismo humano e estão lá, sem se manifestar, sem cura. Então, o problema do HIV é que ele se reproduz, aliás, mais HIV é produzido pela célula e infecta outras células. Então, de novo, apesar do tratamento ter melhorado, ter ficado mais palatável, e talvez agora para 2 drogas e não mais 3, e aqui tem que fazer o registro, que esse foi uma sugestão do Dr. Pedro Can, da Argentina, que está se provando razoável para o resto do mundo. Perfeito. E com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço aos nossos especiais convidados, o Dr. Breno Higel, que é coordenador de infectologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui em Porto Alegre, e também agradeço ao Rubens Raffo, que é coordenador técnico do Fórum ONG AIDS-RS. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.